Fala galera, beleza? Aqui é o Fabrício e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Master Genesis. Hoje eu vou passar com vocês uma maneira de como a gente consegue gerar alguns elementos do C Sharp, elementos visuais, automaticamente, por meio de código. Nesse exemplo aqui eu vou usar botão, mas você consegue fazer de diversas maneiras. Você pode gerar caixa de texto, pode gerar label, tudo por meio de código. O que muita gente não sabe é que o C Sharp ele dá essa flexibilidade tanto de você poder arrastar um botão aqui no seu form e ter ele gerado, mas você também consegue gerar ele por meio de código. Esse botão, ele pertence a uma classe chamada button, então você consegue instanciar ela e criar um automaticamente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma classe minha de botão. Vou vir aqui, adicionar, classe, e vou chamar essa classe de botões, simplesmente. O que acontece aqui? Ele vai trazer essa classe vazia para mim, eu vou tirar essa galera aqui porque eu não vou usar, e o que eu vou fazer? Eu vou criar um método. Esse método, eu vou fazer ele retornar um botão. Vou vir para cá e trazer um button. E o nome da classe vai ser gerar botão. E o que eu vou passar para ela? Vou passar uma string de text só para a gente dizer o que vai ter, qual que vai ser o texto do botão. Mas você pode deixar vazio e não trazer nada. Você pode ver que aqui o botão ele ficou meio estranho, ele não reconheceu porque a gente precisa importar a classe system.windows.forms. Então você clica aqui, ele vai trazer a importação aqui e vai ter o botão aqui. O que a gente precisa fazer, galera? O botão precisa de alguns elementos para ele funcionar, né? Para ele aparecer na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer é instanciar esse novo botão. Então vamos lá, como se fosse um objeto normal, button, btn, que né, é o padrão de botão. Vou colocar qualquer texto aqui, então vou colocar default como um padrãozão, igual ao novo botão. Beleza, a gente tem nossa primeira instância de botão aqui. Que informação que a gente vai precisar trazer? Como vocês podem ver aqui no nosso método, a gente já está falando de um text. Então eu já vou gerar para ele essa informação de text. btn default.text igual ao text que a gente está trazendo no nosso método. Aí a nossa próxima informação vai ser a posição dele, né? O estilo de doc que ele vai estar no formulário. Aqui, essa opção você pode tanto deixar como um doc para fazer um alinhamento, alguma ancoragem ou um location que você quer gerar hardcode, né? Como eu quero deixar um doc certinho, vou colocar um docstyle.left. O que vai acontecer? Todos os botões aqui no form, eles vão ficar alinhados à esquerda, né? Então vamos voltar para cá. Na verdade não vamos colocar left não, vamos colocar bottom, porque aí ele vai preencher toda a tela e e colocando um em cima do outro nessas posições aqui. Vamos deixar esse ponto bottom. E agora a gente vai definir um tamanho para esse botão. Colocar um botão.size igual a novo. O size, ele depende de duas informações, né? Deixa eu só importar system.drawing. Aqui você não consegue passar um size.x e .y, ou um .width ou .height. O que você precisa fazer é instanciar uma nova classe de size e passar o valor dela aqui. Então eu quero um valor de 100 por 20, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o botão. Vou dar um return, btn default. Então, galera, a gente já criou o nosso método que vai retornar... Deixa eu só colocar um pouquinho maior. Isso. A gente já criou o nosso método que vai gerar um botão. Eu poderia fazer a mesma coisa para uma caixa de texto. Então, se eu copiar esse método aqui, em vez de button, colocar uma text box, gerar text, e aqui começar a trocar essas informações, a gente consegue devolver a mesma informação só que em vez de aparecer um botão, aparecer um text box. Alguns elementos do C Sharp possuem alguns atributos padrões que você precisa incluir, senão ele não aparece no formulário. De botão, só esses aqui já é o suficiente. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar no nosso formulário, você vê que ele está vazio, a gente vai dar 2 cliques nele, ele vai ter esse form1.load. Você também pode incluir ele aqui, antes desse initialize component ou depois,
para já ter informação ali, mas eu quero que os botões apareçam depois que o formulário carregar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instanciar a nossa nova classe botões, que vai ser botões, btn igual new botões, e vou fazer um for, porque eu quero que apareça x número de botões. Então for int de x, que é igual a 0, x menor que 10, que eu vou fazer aparecer 10 botões, x mais mais. E o que eu vou fazer? Simplesmente isso aqui, this. O this significa que eu vou aplicar para esse formulário. Se você tem algum controle nesse formulário que você quer aplicar os botões para, você coloca essa informação no, em vez do this. Então, se você tem um painel, por exemplo, você pode colocar o nome do painel, ponto, aí a adição desse controle no form. O que a gente vai fazer com os botões? A gente vai adicionar esse controle no nosso formulário. Então, a gente vai fazer this.controls.add. Simples assim. E a gente vai passar o nosso btn.gerarBotão, que é o nosso método que a gente criou. Aí aqui a gente precisa passar um texto, que vai ser... Eu vou passar o nosso x, o nosso x aqui. Botão e concatenar o x. E pronto, galera. O que ele vai fazer? Ele vai gerar 10 botões, contando de 0 até 9, com essa string botão 0, botão 1, botão 2, botão 3. E por aí vai. Na hora que a gente iniciar, ele vai gerar tudo isso aqui pra gente. E você vê que se eu mover o form, os botões vão junto. Por quê? Porque o docstyle tá para bottom. Se eu deixasse top, os botões eles iam ficar ancorados aqui em cima. E aqui, ó, se eu for mexendo, ele vai junto. Então, galera, basicamente é isso que a gente precisa para gerar botões de forma automática no C#. Então, imagina que você tem um sistema que você precise gerar formulários automáticos de acordo com vários... dependendo do formulário, você precisa gerar uma caixa de texto, um botão, ou um drop-down. Então, com esse método, você consegue gerar essas informações de um jeito dinâmico, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, cliquem no gostei e adicionem esses vídeos aos favoritos, compartilhem com todo mundo. E é basicamente isso, galera. Criar um método que vai retornar um botão, ou você pode fazer um método mais elaborado e retornar um painel e com o layout todo pronto, e depois chamar ele no form de maneira simples. Você vê que eu não fiz nada no formulário, eu simplesmente fiz tudo por código. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até mais. Falou!